E aí pessoal, beleza? Aqui é o professor Thales e nessa aula eu vou te ensinar o método VOA. Na verdade é um passo a passo bem simples que eu desenvolvi ao longo dos anos para te ajudar a resolver questões, principalmente se você é daqueles que não sabem nem por onde começar a resolver um exercício. E mesmo que você já tenha uma certa experiência, já tenha as manhas de resolver questões, ainda assim pode ser bastante útil. Mas cuidado, não é um método milagroso. Você não vai aprender isso aqui e sair resolvendo todas as questões pela frente. Você tem que ter o mais importante, que é claro, o conteúdo. Tem que ter os conceitos, tem que saber as relações, as fórmulas. Sem conteúdo, nenhum método vai te ajudar a ir bem numa prova. Combinado? Bom, vamos lá. A primeira etapa é visualizar. Então, esse V que eu coloquei aqui representa a visualização do problema. Você vai ler o texto com atenção e vai tentar, ao longo da leitura, visualizar o que está acontecendo. Início, meio e fim. O ideal, na verdade, se você ainda não tem muita experiência, é você realmente fazer um esboço daquele problema, né? Tente botar no papel tudo aquilo que está acontecendo na questão. Ah, professor, mas eu não sou bom de desenhar, né? Eu não mando bem nos desenhos. Não tem problema, não tem que ser um desenho artístico, você não tem que ser o próximo Van Gogh. Pode fazer um pouco mais simples, faz os bonequinhos de palito, por exemplo, os carros pode fazer só uma bola, só uma circunferência, mas é importante você conseguir visualizar aquilo para saber, claro, pelo menos por onde começar a resolver a questão. Então vou deixar escrito aqui, ó, visualizar. Faça um esboço para esquematizar. Beleza, na segunda etapa, você vai organizar as ideias daquele problema. Então, por exemplo, a primeira coisa que você pode se perguntar é qual é o conteúdo da questão, qual que é o assunto daquela questão. É uma questão, por exemplo, de cinemática? É uma questão que envolve, então, movimento uniforme, ou movimento uniformemente variado, ou os dois ao mesmo tempo, ou movimento circular uniforme. É uma questão que envolve forças? Se sim, quais forças que atuam no corpo? Vai ter ali uma força-peso, uma força elástica, força de atrito. É calorimetria? Se sim, envolve calor sensível, que tem mudança de temperatura, ou calor latente, que é mudança de fase. Ou tem calor sensível e depois calor latente. Tudo isso vai ser muito importante, tá? Procure também por palavras-chave. Por exemplo, se a questão te falar que o corpo se move com velocidade constante, isso significa que a força resultante sobre o corpo é igual a zero, ele está em equilíbrio dinâmico. Se a questão fala de um equilíbrio térmico, então são dois corpos ou mais que trocaram calor entre si, de forma que a soma dessas trocas de calor tem que ser igual a zero. Se ele fala que as lâmpadas são iguais de um circuito elétrico, quer dizer que as resistências dessas lâmpadas são iguais. Se ele fala que as forças dissipativas são desprezíveis, então quer dizer que ocorre uma conservação de energia mecânica. Bom, tudo isso você só vai conseguir organizar essas ideias se tiver, claro, o conteúdo. Então vou escrever assim, ó, na organização, você deve identificar o assunto e palavras-chave. E também é legal se você já anotar no cantinho da folha os dados que foram fornecidos e, se necessário, fazer as conversões de unidades. Na dúvida, a minha dica é: passe tudo para o sistema internacional, mesmo que nas alternativas não esteja no sistema internacional, tá? Na dúvida, passa para o sistema internacional, faça todas as contas e depois faça a conversão de acordo com as alternativas. Então também vou deixar anotado aqui. E finalmente, na terceira etapa, agora que você já visualizou o problema, já organizou os dados, já entendeu qual que é o assunto, você vai realmente para a resolução. Então você vai pegar tudo que você sabe, olha para o enunciado, veja qual que é a pergunta e procure as fórmulas, as relações matemáticas, uma regra de 3 que vai de fato resolver e te dar a resposta final. Então aqui eu vou deixar anotado da seguinte forma. Terceira etapa, que é a aplicação, você vai literalmente aplicar o seu conteúdo de acordo com as etapas anteriores. E aqui a minha dica é o seguinte: tente primeiro resolver diretamente o que está sendo perguntado no enunciado. Então, se ele perguntou, por exemplo, para você calcular uma velocidade, já busca ali na sua memória quais fórmulas que você conhece que envolvem velocidade. É uma velocidade escalar média? Então, V igual a ΔS sobre ΔT, e já tenta resolver dessa forma. Ah, não, ele perguntou uma velocidade final do corpo.
Putz, então tenta que V final é igual a V0 mais AT. Se não, tenta usar Torricelli. V final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2A delta S. Tenta resolver com uma única conta, porque se a questão for mais fácil, for mais simples, uma conta só já te dá a resposta. Caso contrário, se não tiver conseguindo resolver, se tiver meio travado, volta para o texto e pensa no seguinte: o que aquelas grandezas, o que aqueles dados fornecidos me permitem calcular? O que eu consigo descobrir com o que ele me deu no texto? Às vezes você tem ali duas grandezas para encontrar uma terceira, para encontrar uma quarta, e só depois é que você percebe que, opa, cheguei realmente naquilo que ele estava perguntando. Então, quando a questão é um pouco mais chata, um pouco mais complexa, ela envolve várias etapas. E se você ficar olhando só para o enunciado, você vai ficar totalmente travado, vai pensar, meu Deus, não tem como resolver, porque não dá para aplicar nessa fórmula que eu estou pensando. Então, abre a mente e pense em outras relações que envolvem os dados do texto. Agora a gente vai resolver uma questão para você ver na prática como que aplica esse método. E eu trouxe aqui uma questão do Enem de 2022. Eu vou fazer com você, lendo o texto e resolvendo etapa por etapa, tá? Vamos lá. Em um dia de calor intenso, dois colegas estão a brincar com a água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança a partir da saída de água, quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. O outro colega propõe então o seguinte experimento: eles posicionarem a saída de água da mangueira na direção horizontal a 1 metro de altura em relação ao chão e então medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. A medida dessa distância foi de 3 metros e a partir disso eles calcularam o alcance vertical do jato de água. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 e no enunciado ele quer saber qual foi esse resultado que eles obtiveram. Então vamos para o primeiro passo. Conseguiu visualizar? Conseguiu entender mesmo o que está acontecendo? Perceba que são duas etapas, são dois experimentos. Primeiro com a mangueira na horizontal e depois com a mangueira na vertical, sendo que a pergunta quer saber a distância na vertical. Então, para ficar bem claro, para não ter dúvida, vamos fazer um esboço aqui bem simples desses dois experimentos. Começando com a mangueira na horizontal. Aqui vai ser a extremidade dessa mangueira. Ela está a 1 metro do chão. Então, vou fazer o chão aqui embaixo. E o jato de água, você consegue visualizar aquele arco de parábola, né? Como se fosse realmente um objeto sendo lançado horizontalmente. Ela vai sair aqui horizontal e vai caindo até chegar no chão. Vamos anotar também as distâncias que ele coloca no texto. Na direção vertical, 1 metro de altura. E na direção horizontal, temos um alcance de 3 metros. E também temos a aceleração da gravidade, que é vertical e para baixo. Então aqui eu vou colocar que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ok, e a segunda parte do experimento, agora com a mangueira posicionada na vertical. Vou fazer aqui embaixo para a gente poder ter um espaço para cada cálculo. A água vai subindo, vai perdendo velocidade até cair para os lados. No ponto mais alto, a velocidade da água é 0 e ela começa a cair de volta. E nessa situação, a única coisa que a gente sabe é que a aceleração da gravidade continua igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Como a gente não sabe a altura, inclusive esse é o nosso objetivo, você pode desenhar também e associar uma letra que você quiser. Eu posso, por exemplo, colocar que essa altura será H maiúsculo, a altura máxima, né? Hzão aí de altura máxima. Ok, desenhadinho, já visualizou, conseguiu entender todo o processo. Vamos agora para a segunda etapa, que é pegar as informações do texto, converter as unidades se for necessário e, claro, organizar as ideias. Que conteúdo é esse? Tem alguma palavra-chave? Bom, em relação ao texto, a gente tem essas informações aqui de 1 metro de altura, que já foi até colocado na figura mesmo. E também a distância horizontal de 3 metros, que eu já coloquei também na figura. E a aceleração da gravidade igual a 10, que também já está na figura. Tudo já está no sistema internacional. Então, em relação a unidades de medida, para essa questão posso ficar tranquilo. As distâncias estão em metros, a aceleração está em metros por segundo ao quadrado e a distância que ele quer que você responda também está em metros. Agora, se você prestar bastante atenção, como a mangueira é a mesma, então é de se esperar que a velocidade também seja a mesma. A água está saindo sempre com a mesma velocidade, concorda comigo? É uma informação que está implícita no texto. A velocidade da água não tem por que ser diferente, a não ser que você amasse, dobre a mangueira, né, aumente o fluxo de água, mas com certeza eu posso dizer que a velocidade
inicial nesse lançamento aqui, vou chamar de V0, é igual também à velocidade inicial nesse outro lançamento aqui, só que para cima. Bom, já é alguma coisa que conecta um experimento com o outro, concorda? Bom, em relação ao conteúdo, claramente é uma questão de cinemática, então já vai resgatando aí as fórmulas de cinemática, mais especificamente movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Agora entra a parte de ter o conteúdo. Se você estudou isso aqui direitinho, você sabe que a grande sacada é separar a direção vertical com movimento uniformemente variado, já que tem a aceleração da gravidade, da direção horizontal, que será movimento uniforme, pois não tem aceleração nenhuma na direção horizontal. E aí vamos finalmente para a terceira etapa, que é resgatar as fórmulas e aplicar aqui com os valores que foram fornecidos. Começando com o primeiro experimento, óbvio, para depois a gente chegar na resposta do segundo, eu vou colocar a equação do movimento horizontal e do movimento vertical. A ordem que você vai resolver, tanto faz, né? Eu também não sei ainda qual o melhor caminho. Estou fingindo que eu estou vendo a questão aqui pela primeira vez. Então, vou começar resolvendo, por exemplo, o movimento horizontal. Vamos pegar aqui aquela distância de 3 metros que ele percorre horizontalmente. Bom, na horizontal, por não ter aceleração, o cálculo será o cálculo de movimento uniforme. Então, é só escrever que deslocamento ΔS é igual a velocidade, eu vou chamar aqui de Vx, porque eu estou trabalhando apenas na horizontal, vezes o tempo desse movimento. No ΔS, que eu também posso colocar um x aqui no cantinho, né? O deslocamento x vai ser igual a 3, e a velocidade horizontal vai ser a própria velocidade de lançamento da água. A água é lançada na direção horizontal, então isso aqui já é o próprio Vx, que eu estou chamando ele na equação. Logo, é só trocar o Vx por V0. Porém, o tempo eu não sei. Vou colocar aqui só o t de tempo. E aqui não dá para ir para lugar nenhum. Eu não sei nem a velocidade inicial, nem o tempo. Vou ficar travado. Então, na hora, pode bater um desespero. Tipo, caramba, e agora? Como é que eu vou resolver? A minha dica é respira, relaxa, dá um pause nessa conta e volta ali, né? Procura mais algum cálculo que pode ser feito dentro dessa situação. E é claro que você vai ter que olhar agora para o movimento vertical, não tem muita saída, não tem muito o que fazer. Analisando a distância de 1 metro que partiu do repouso, até porque a mangueira não está apontando nem para baixo e nem para cima, concorda? A velocidade inicial da água é 0. A gente tem a distância, velocidade inicial 0, tem aceleração, vai dar para descobrir o tempo, hein? Só toma cuidado porque o cálculo agora é um pouco diferente. Como é um movimento uniformemente variado, vai ficar aqui ΔS é igual a V0t mais AT² sobre 2. Bom, o deslocamento vai ser de 1 metro. A velocidade inicial na vertical é nula. Isso aqui tudo vai zerar. E a aceleração é 10. Então, 10t² sobre 2. Bom, isso aqui vai dar exatamente, o 5 vai passar dividindo, vai ficar 1 sobre raiz de 5 segundos. O que é um valor um pouco estranho, mas deixa assim, né? Não tem que fazer essa raiz agora não. Pega esse tempo e substitui no cálculo da horizontal, no movimento horizontal. Então aqui nós temos que 3 é igual a velocidade inicial vezes 1 sobre raiz de 5. Vai passar a raiz de 5 multiplicando, vai ficar que V0 é igual a 3 raiz de 5. Isso está no sistema internacional, metros por segundo. E agora sim, finalmente podemos resolver o que a questão estava perguntando. Lembra daquela dica que eu falei? Nem sempre você vai direto no enunciado. Se eu tivesse tentado desde o início calcular aquela altura H que a água alcança na vertical, a gente não tinha informação suficiente para isso. Mas agora que eu descobri essa velocidade inicial, a velocidade com que a água sai da mangueira, aí sim eu posso resolver a segunda parte do problema e descobrir o nosso gabarito. Vamos fazer aqui a mesma coisa que nós fizemos para o movimento horizontal. Vou até reaproveitar aqui o cálculo. Esquece o primeiro experimento, agora eu estou olhando apenas para o segundo experimento. E diferente do que aconteceu antes, a velocidade inicial aqui não é 0, tá? Não é 0. Vamos colocar aqui o ΔS, que é o deslocamento Hzão. Velocidade inicial é o 3 raiz de 5. Então aqui fica 3 raiz de 5
vezes o tempo. E aqui toma cuidado, porque como ele está subindo, eu vou escolher meu referencial para cima. Faz sentido, né? Se ele sobe, meu referencial vai ser para cima. A aceleração, então, tem que ficar negativa, já que ela é para baixo, ou seja, contrário ao nosso referencial. Por isso que fica menos 10t² sobre 2. Putz, mas espera aí que ainda não dá para resolver. Eu não sei a altura, quero descobrir a altura e não sei o tempo. E agora você pode estar pensando, professor, a gente tem aquele tempo ali, 1 sobre a raiz de 5. Mas espera aí, é outro experimento. A água não vai obrigatoriamente levar o mesmo tempo que no primeiro experimento. Não tem relação de tempo. Eu só posso falar que a velocidade que a água sai da mangueira tem que ser a mesma, porque é a mesma mangueira. Mas nada impede que esse movimento de subida demore mais ou menos do que o experimento anterior. Então não, eu não posso pegar esse tempo do experimento anterior. Então vou ter que dar um pause e tentar um jeito de calcular esse tempo. Putz, se eu já usei distância e ainda não resolveu, vamos pensar em velocidade. No movimento vertical, no movimento uniformemente variado, eu também posso escrever que, vou colocar aqui, e também que a velocidade final é igual à velocidade inicial, v0y, mais at. Nós temos a equação da posição em função do tempo e também a equação da velocidade em função do tempo. Agora sim, eu sei que no ponto mais alto, a velocidade é 0. Né? A água vai subindo, vai freando, lá em cima ela para depois cair. Então essa velocidade final aqui vai para 0. A inicial eu já sei, 3 raiz de 5. E a aceleração, gravidade, só que negativa, menos 10 vezes o tempo. Pronto, agora é só resolver. Agora é só matemática. O tempo aqui vai ficar 3 raiz de 5 sobre 10, ou então 0,3 vezes raiz de 5. Joga lá na equação do deslocamento, vai ter que levar ao quadrado, vai ficar uma continha meio chata, e como esse aqui não é o foco da aula, eu vou colocar direto a nossa resposta, tá? Que vai ficar 2,25 metros. E assim a gente resolve a questão, chegando no gabarito que é a letra B, 2,25. Tinha um jeito ainda um pouquinho mais rápido se a gente usasse Torricelli. E aí, claro que essas coisas vêm com prática. Quanto mais questões você faz, mais craque você vai ficando. Eu podia ter reduzido um pouco essa segunda conta, do segundo experimento, se eu tivesse usado, ao invés da função horária, que depende do tempo, colocado ali uma equação de Torricelli que não depende do tempo. Mas aí não tem metodologia que te ajude a chegar nessas conclusões, tá? É só com prática e conteúdo, né? Conteúdo e prática, conteúdo. Bom, e é claro que de questão para questão, pode variar bastante. Isso aqui foi o processo usando o meu método para resolver essa questão. Pode ter demorado um pouco mais se eu fosse direto para as fórmulas, só que é um método que garante que tem mais chances de você não fazer besteira, não ficar travado. Então no início você pode achar meio demorado, ficar fazendo um esboço, ficar ali desenhando, só que eu te garanto que vai te dando uma confiança maior para fazer todo tipo de questão, fácil, médio ou difícil. Bom, espero que tenha gostado, tente aplicar esse método nas próximas questões e depois volta aqui para me dizer o que achou nos comentários. Até a próxima aula!